Bom dia, amigos. Cá estamos na nossa caminhada, nós estamos quase concluindo, nós estamos no último capítulo. Hoje o Jorge André vai conversar conosco sobre esse complexo obsessivo. É a última participação dele nesse estudo e nós vamos aqui acompanhar as considerações que ele vai trazer e dizendo para você que nós estamos num momento que eu acredito que para todos nós, né, de muitas atividades, de muitas necessidades nesse período de final de ano, e alguns atropelos, de repente, surgem em nossas vidas. Mas o importante é que a gente está chegando lá, que a gente está conseguindo levar adiante o nosso trabalho. Na quarta-feira que nós marcamos, em virtude desses atropelos, nós não conseguimos realizar o nosso encontro. Vamos ver aí uma data que dê para a gente fechar esse nosso momento, todo mundo junto, nessa troca, nessa experiência. Mas, por enquanto, vamos aqui conduzindo no sistema que a gente estava desde o início. Então, queremos desejar que todos que nos acompanham nesse momento, que vão ver esse vídeo em outro momento, estudar, não deixem de dar uma olhada na obra também, porque a gente sempre vem alertando, a gente traz um pouco do conteúdo da obra, mas o interessante mesmo é estudar, porque a gente tenta, vamos dizer assim, aclarar um pouco o assunto para que, ao ler a obra, facilite mais o entendimento. Embora a gente saiba que muitos têm um entendimento acima daquilo que a gente está colocando aqui, né? Então, meus amigos, um prazer enorme estarmos aqui nessa manhã, em mais esse momento. E agora vocês fiquem com o Jorge André, que vai falar conosco sobre o complexo obsessivo. Olá, pessoal. Jorge André, da AME Piauí, da Fundação Maria de Nazaré. É com muita felicidade que a gente vai conversar com vocês sobre o último capítulo desse incrível livro, Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, a convite da minha querida amiga Dora. E eu queria agradecer bastante, separei aqui o nome de cada um de vocês, né, nesse final de ano maravilhoso, ter podido estar com vocês de uma forma digital, né, presente. Espero que daqui surjam muitas coisas boas. Então, um grande abraço para Amparo, a Dora, para a Eulenice, o Fabiano lá, nosso querido Fabiano, a Leodório, Iaci, que eu quero muito bem, não sei onde é que a Iaci está agora, Rosalina, Ader, Adriano, Clarice, Edna, Gil Franco, que está sempre também com a gente lá no Agenda da Reforma Íntima, Inês Machado, Joana Aires, Kessiane, Lucimar, Marçal, Mayra, Maria, Nerva Oliveira, Patrícia Rocha, Silvia, Suelene, Tereza Barbosa, Wanda, Vera, Clarice, e todos os 34 membros participantes desse incrível grupo chamado Recordações da Mediunidade. Então é com muita satisfação, muita alegria, né, em nossos corações que a gente inicia esse último capítulo que tem a participação do Dr. Bezerra de Menezes, é incrível o Dr. Bezerra de Menezes, e eu queria falar para vocês que realmente é um capítulo especial. Iniciando, ele pergunta, né? Porque se trata também de processo obsessivo. E muitas vezes a gente vai desdenhando o processo obsessivo. E todos nós, assim como a gente tem o processo, né, de parasitismo, verminose, às vezes, para a gente estar vivo em determinado campo mental, psicológico, social, a gente tem que fazer a simbiose, né, conviver com uma faixa bem distinta entre seres, criaturas, amigos do passado, amigos do presente, em faixas vibratórias, onde também somos testados de forma divina o nosso processo de evolução e do outro.
Nesse processo, a gente tem infinitas faixas à esquerda, que são pessoas que levamos conosco, desde os espíritos comensais até pessoas da nossa mesma faixa de frequência. E também convivemos à direita com infinitos amigos espirituais, anjos guardiães, né? Verdadeiros seres, né? Familiares que desencarnaram, né? Toda aquela égide das constelações familiares de espíritos queridos que já evoluíram, já maturaram a sua capacidade de, né, dos vícios mais comuns que a gente ainda permeia e cai, e esses espíritos, esses consoladores, né, tantos prometidos por Jesus na sua terceira revelação, vem nos ajudar a viver o nosso cadinho, né, de felicidade, de aprendizado e de desenvolvimento. Então, é com essa abordagem que eu queria iniciar, que, às vezes, as fórmulas não estão prontas. Normalmente, as fórmulas não estão prontas. E a gente, às vezes, por ser espírita, acha que está tudo pronto, né? Como está ali em todos os livros da codificação. E nesse capítulo Complexo Obsessão, ele começa, né, com a pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isso é, introduzir-se no corpo animado e obrar o lugar do outro, em que se acha encarnado esse corpo? E aí ele diz, o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se como um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que o seu. E é o que eu acabei de falar, né? Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso, que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo final da sua existência material. Então, pessoal, às vezes a gente pensa, a encarnação é como se fosse um processo de decodificação. Aquela senha bastante complexa de, por exemplo, 100 números e 100 caracteres. Imagine que aquela sua senha da internet ou senha bancária não tenha 4 nem 6 dígitos, mas tenha 100. Então, a gente só vai passar essa senha complexa, com números, com letras, com algoritmos, para alguém de extrema confiança. E, às vezes, quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que a gente chama de obsessões, de obsessores. E, às vezes, nós somos os obsessores com a oportunidade de reencarnar. Então, a gente se veste, né, hoje de um estereótipo melhor, com uma família melhor, com oportunidade espírita melhor ou de outra religião. Mas, na realidade, a gente foi ou está nesta encarnação prestando uma conta à consciência divina, que é a nossa própria consciência. E a gente, por ter se preparado, está se sentindo mais capaz, a gente pede aquela aprovação, aquele resgate, aquela quitação da consciência. E aí é onde chega, às vezes, aquela pessoa, né, que é colocada por atratividade, por magnetismo, por eletricidade, por amor, o amor do passado que foi destruído, aquela pessoa chega para a gente e chega cobrando a conta, cobrando a paciência, cobrando, né, o perdão, e aí aquela reencarnação se torna probatória, simbiótica, né, ou um tratamento evolutivo ou realmente com posologia e cronicidade, né, aquela coisa crônica, né, melhor falando, onde a gente acaba como se fosse um vício crônico, né? A gente ajeita, mas na frente ele aparece. A gente ajeita porque ele já é um vício de fundação, né? Um vício de base. Então, se você não cuidou dele, né? Se você não nasceu já saneado, você vai cuidar a vida toda. E, né, na página 172 tem o seguinte: assim como existem os médicos pediatras, oculistas, neurologistas, também deveriam existir os espíritos especializados
nos casos e tratamentos de obsessão. E aí é quando eu falo, convido vocês lá na agenda da Reforma Íntima, minha amiga Dora com certeza não vai achar ruim eu falar aqui, vocês assistirem a entrevista com o Dr. Jaider Rodrigues, né, que é um especialista em desobsessão, e a gente vai ver a profundidade do conhecimento e de um grupo mediúnico de mais de 20 anos. E assim, muitas coisas que ele fala aqui, coisas que realmente, né, não funcionam no processo, que às vezes as pessoas veem e acham que funciona, né? Por exemplo, exorcismo. As formas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Esses últimos riem porque se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Porque, pessoal, é o seguinte, na questão, o que tem poder sobre os espíritos inferiores, né, nessa faixa à esquerda da gente, com a frequência menor, com o sarcasmo maior, com os vícios maiores, né, e com a capacidade intelectual, às vezes, muito maior que a nossa, é que eles bloqueiam o chakra cardíaco, quarto chakra, para isentar a possibilidade de sentir as emoções e os sentimentos afetivos. E aí, o que é que acontece? Eles vão ver a nossa bondade, a nossa pureza, certo? A nossa fé e determinação. Então, se você é uma pessoa mediana, que nunca se dedicou ao amor, né? Nunca teve fé fervorosa, e nunca também tentou fazer sua reforma íntima, eles vão rir de você, porque não é uma fórmula de exorcismo que vai contar. O que vai contar é a frequência do amor em seu coração. Então, olhe só. Há pessoas animadas de boas intenções que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Né? Aí, aqui na resposta é muito clara. Cansar-lhes a paciência e nenhum valor lhe dá às sugestões. Mostrar-lhes que perdem tempo. Em vendo que nada consegue, afasta-se. Então, pessoal, a reforma íntima, de novo, batendo na nossa porta, né? Porque a paciência é um sentimento que vai nos levantar, né? Vai fortalecer a nossa vontade. O campo da vontade e da personalidade, do caráter, né? Da evolução moral. E aí ele vendo que ele vai aprender mais coisas boas do que aqueles pequenos desfrutes que ele tem junto conosco, né? Nos nossos vícios morais ainda, ele acaba querendo alguém mais suscetível ao seu propósito, né? Que é incansável, que é desregrado, né? Então, esse é o caminho. Olha só, sendo ela a pessoa, um homem de bem, sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos. E quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder tem sobre os espíritos imperfeitos. Agora, olha só, interessante, eu estava lendo aqui que também as pessoas podem querer só desejar afastar as obsessões, mas nada moralmente, intimamente fazer por isso, não vai adiantar nadinha também. Então, a gente tem que ter certo amor pelos nossos irmãozinhos, né? Que às vezes nós é que os obsediamos. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão, muito eficiente, né? A prece, em tudo, é um poderoso auxílio. Mas creio que não basta que alguém murmure algumas palavras. E aqui a gente lembra, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, com os tipos de prece. Então, a prece ela pode ser curtinha, feita no cantinho da casa, se ninguém esteja vendo. E eu sempre lembro nossos amigos palestinos, né, com aquela essência divina de Jesus, onde eles olham para o céu, juntam as mãos e agradecem, né, nesse ato de olhar para o céu e agradecer o dia que aconteceu, amanhã, o almoço, o café, a família, o trabalho. E a gente tem que começar a nos espiritualizar desse jeito, né?
Por isso que a gente consegue avançar. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai à frente, evolui mais fácil, sofre menos, aceita mais, né? Agora, como é que a gente consegue também aumentar a nossa eficácia, né, e nossa vibração? Em relação também, já que todos nós temos mediunidade. Aí ele fala, todavia, para atingir tal possibilidade, será necessário ao médium, por sua vez, fazer muitas renúncias e reformas pessoais. A fé, inquebrantável, assistência espiritual comprovada e segura, a possibilidade de permanecer em condições vibratórias mentais, físicas e satisfatórias constante e diariamente, não apenas nos momentos em que sentar à mesa da comunhão com o invisível, né? Então, assim, a gente também tem que ter disciplina, né? O Chico já dizia, né? E através de Emmanuel, né? E tantas outras lições maravilhosas do nosso querido Chico. Disciplina, 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 né? Porque a gente vai se educando. Então, quando a gente perceber na gente, no filho, no parente, a indisciplina, a gente vai saber que ele está desse eixo de Jesus, sendo Pai, né? Filho e Espírito, corpo, né? Espiritual, corpo perispiritual e corpo carnal. Ele vai saber que essas pessoas que têm muitos vícios, são indisciplinadas, são mal educadas, ou foi um processo educativo muito falho, negligente, né? Ou foi também junto aquele espírito, um espírito ainda rude, bárbaro, né? Que precisa ser educado. Então, olha aí as observações do crescimento espiritual com a questão das ideologias, né? Então, a gente não estou falando aqui de preconceito contra a ideologia, estou falando de autodisciplina, alto amor, para evitar problemas consigo mesmo. Outra coisa que ele fala aqui, que eu destaquei sobre os obsessores, que eu achei interessante, entretanto, nem todos os obsessores são verdadeiramente maus, e muitos deles poderemos fazer até amigos espirituais nossos, por meio do bom tratamento fraterno que lhe dispensamos. Então, às vezes, aquelas pessoas que nós achamos e chamamos de obsessores, não pode chamar. Meu amigo, venha participar do Evangelho no Lar, venha participar aqui do estudo, né? Venha me acompanhar durante o dia de trabalho. E aí você vai criando um vínculo, né? Um vínculo de amizade com aquela coisa que não tinha, né? Amizade, e ainda causava o transtorno para a gente, né? Então a gente tem que ter essa opção, e vale a pena falar aqui para todos nós, né? Outra coisa interessante, o obsediado, então, muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor, o que o elevará em méritos no conceito do mundo espiritual, para ele atraindo as simpatias protetoras. Pessoal, na oração de Dr. Bezerra de Menezes, né? Aquela linda oração, que a gente fala das caravanas de Bezerra de Menezes. Você já pensou? Nós, por exemplo, nós somos médicos, não temos concepção espírita. Quantos médicos vivem essa situação que eu vou falar? E à sua porta batem pessoas miseráveis, doentes, estrupiados. E aí, por a pessoa não ter feito a sua reforma íntima, ou viver num processo obsessivo, né, de drogadição, e muitos médicos, né, que vivem nessa questão das drogas, né, de drogas pesadas. Por quê? Por causa da rotina diária sofrida, de não conseguir resolver o problema de todo mundo. Aí tem uma lacuna, uma carência moral. E quantos deles entram na droga, na sexualidade, na bebida, e se perdem, né? Por ter um coração bom, mas não ter a disciplina e a fé e a oração em suas vidas. Então, assim, aí Dr. Bezerra não. Ele acolheu, cuidou, vendeu até o seu anel de formatura para ajudar muitos dessas pessoas que não tinham condições de ser atendidas, né? Então, a história de Bezerra de Menezes é muito incrível, né? É maravilhosa. Então, a gente vai vendo que o que acontece?
aquelas pessoas formam uma verdadeira caravana no mundo espiritual de agradecimento, que já que a vida continua, a morte não existe, a gratidão e o amor, né? O amor, a fé, né? A resiliência, a determinação são imponderáveis. E aí essas pessoas ficam esperando no sentido bom, né? Então você é recebido no seu processo de missão com amigos que você fez durante todo o processo de vida, oração, fé, ajuda ao próximo. E aí você alivia seu coração, seus chakras vibram melhor, se equilibram melhor e você passa a ter mais saúde e atraindo para si essas simpatias protetoras que antes eram pessoas que não gostavam de você. Então, quantos exemplos na literatura espírita nós temos dessa natureza, né? Aqui nessa parte do último capítulo, né, no livro da Ivone Pereira, ela fala das obsessões graves e das obsessões leves, médias e graves. E até aquelas que não tiveram, né, numa vida, a solução. Porque nos casos de obsessão grave, ele fala que o obsediado se acha que é envolvido, impregnado com um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares que os repelem. Então, tem muita gente que às vezes, e aí se as obsessões graves, né? Aquela preguiça que imobilizadora, aquele suicídio que ninguém conseguiu contornar, nem a família, né? Gera muito problema para todo mundo, né? Eu destaquei aqui que a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também trato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e auspiciosos, né? Porquanto há rebeldes ao extremo. Então, às vezes, aqueles espíritos que nunca tiveram a oportunidade, né? Que bloquearam o seu chakra cardíaco de tanta dor, de tanto ódio, de tanto abandono. Então, quando a gente vê, às vezes, né? A gente vê, às vezes, um criminoso, um irmãozinho que está praticando um crime, a gente julga logo, né? Meu Deus, que bandido, que pessoa. Às vezes, uma pessoa que tem um coração melhor que a gente. Só que não teve educação, não teve oportunidade, não teve uma família, né? E pediu aquela aprovação e não aguentou. E são muitos casos, né? De fracasso espiritual. Mas a gente tem que se apegar aos casos de sucesso. Porque é assim que uma pessoa que faz sucesso espiritual, material, social, moral, familiar, influencia milhões de outras pessoas. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos que eu também falei agora há pouco. Fórmulas e palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Eu não estou falando de você energizar algum objeto que você magneticamente, eletricamente, né, psiquicamente você usa como um símbolo para lhe dar proteção, é um colar, tal, né? Isso lhe dá um certo equilíbrio, né, energético, mas que tem relação com você. Isso aqui é o que ele está dizendo. Outra coisa que ele alerta aqui é as obsessões muito prolongadas. Elas podem ocasionar desordens patológicas, reclamam por vezes tratamento simultâneo e consecutivo, magnético, médico, para estabelecer a saúde do organismo, né? E destruir a causa, resta combater os efeitos. Então, está no livro dos médiuns, né? No capítulo 23 da obsessão. E também aqui, ela acrescentou as orientações, Ivone Pereira, que eu achei fantástico, sobre as orientações de Dr. Bezerra de Menezes, né? Onde ele vai falando sobre a pergunta: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico? E o Dr. Bezerra de Menezes saiu, né, destrinchando cada item, onde ele fala que certamente as doenças mentais podem ter correlações por algum fator patológico, né? Mas também podem ser fadiga mental,
depressões nervosas, com esses fatores patológicos, impurezas do sangue, sífilis e outras doenças, onde a própria loucura de origem alcoólica pode causar também a patologia espiritual. O alcoólatra poderá ser um obsediado ou atrair afins espíritos que compliquem os distúrbios. Todavia, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. Aí vem o Dr. Jorge Andréa, né, espírita lá do Rio de Janeiro, que fala das energias psíquicas, chamada energia psi, que vale muito a pena a gente resgatar esses livros e estudar. Né? Sempre falo aqui das obras do Dr. Jorge Andréa, né, que tem o mesmo nome que o meu, só que com A no final. E um médico maravilhoso, um espírita fantástico, que fez toda aquela sua trajetória sobre a energia psi. Agora, pessoal, ela, Dr. Bezerra de Menezes, vai desdobrando, né? Por exemplo, e aí tem os compêndios de Joana de Ângeles e Hermância do Fogo, que são imbatíveis, onde a gente fala sobre a questão das emoções e dos sentimentos. E ele fala que o remorso, por exemplo, é um dos grandes avassaladores dos sentimentos. Então, é aquele negócio, pessoal, que vocês querem fazer, é bom, vai construir, vai se multiplicar, faça. Não deixe de fazer, não deixe de falar coisas construtivas. Porque senão vem esse remorso, né? A dor na alma. Então, ele, no estado de desencarnação do espírito, chegará a enlouquecê-lo e poderá levar o espírito a reencarnar em vários estados de vibração precária, deprimido, alucinado, né? Então, olha só como esse desequilíbrio nervoso intoxica as fontes magnéticas, mais tarde gerarão a doença mental. E não somente, né, a questão do remorso, que o remorso pode vir também de uma junção, né, de um ato exagerado, como ele fala aqui. Qualquer exagero, qualquer excesso sexual, alimentar, também poderá gerar desequilíbrio, prejudicando a nossa saúde. E seu aspecto será o de um obsediado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, houve delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará o ser de muitas formas. Então, pessoal, é aquela coisa. A gente tem que, primeiro, criar uma válvula de escape. Se perdoando, se amando e não se culpando. Ah, Jorge, mas a gente vai entrar numa área de crimes inconscientes. Não, também não. Eu estou falando daquele estágio que você já tem uma consciência pequenininha, né, onde você vê problemas, então você é toda uma vontade, né? Então o mecanismo da vontade, a vontade espiritual, que não é um pensamento do cérebro, é onde reside a sua essência de alma. A gente tem que falar e pedir a Deus, Deus me dê força, Deus me dê vontade, Deus me dê coragem, Deus me dê fé, para que a gente possa, acima de tudo, fazer a nossa reforma íntima, mais íntima possível, né? Só a gente sabe, sem precisar vender essa propaganda, né? Outra coisa que ela fala aqui, que é a questão do tratamento, a gente pode pedir também ao dormir, que a gente vai estudar, a gente vai a hospitais, a gente vai a ambulatórios espirituais, iniciar um tratamento, conversar com os amigos sobre problemas, sobre as nossas dores, e aí iniciar um tratamento espiritual paralelo a um tratamento na casa espírita, né? Por exemplo, quando ele chega aqui na parte do suicida em si, quantas vezes a gente vê que o suicida que está reencarnado, ele já tem um problema de ordem orgânica, ou mental, ou psicológico, ou carnal, ou localizado, né? E ele fala aqui, aquele que deu um tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão.
Um esmagamento por um trem de ferro ocasionará um entorpecimento vibratório do perispírito, dado violento traumatismo. Então, a pessoa se joga, né? E se quebra todo. Aí tem toda a questão do entorpecimento dos músculos, dos nervos, da medula espinhal, das glândulas cerebrais. Então, assim, se a reencarnação for imediata, a tendência é que sai irremediável para o quê? Para uma paralisia. A gente não vai julgar um irmãozinho que está ali na cadeira de roda, porque a gente não sabe se ele foi suicida, a gente não sabe se ele provacionou. Olha, eu vim ali para me reunir minha família em torno de mim, e não tem nada de suicida, né? A gente explica que é fórmulas prontas, né? E a gente ainda julga muito. Então a gente sofre muito, se julga. Mas a gente tem as correlações, né? E se for aquela pessoa que realmente cometeu um suicídio e veio paralítica, toda quebrada, que a gente ame, que a gente ajude, que a gente gere amor, tira esse pensamento da nossa cabeça, né? O envenenamento acarretará, né, enfermidade no aparelho digestivo, nós já sabemos, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas. Então, às vezes, a gente tem amigos que a gente nem imagina, ou amigas, né, que tem tratamentos seríssimos, né, de tratamento sanguíneo, hemodiálise. E aí a gente fica pensando, meu Deus, eu ainda vejo com os maus olhos de antes, ou eu já vejo com os olhos de hoje, e estou me lembrando de toda, para eu não esquecer, eu preciso toda hora estar filtrando meu sangue nessa disciplina contínua de sofrimento e alegria, né? Então a gente aqui na doutrina espírita, né, que é lei de causa e efeito, lei de amor, justiça e caridade, a gente não julga, porque se a gente julgar, nós já temos o automatismo, já é automático que a gente está baixando nossa frequência e não estamos evoluindo nem ajudando ninguém. Então, a gente tem toda esses três corpos acoplados, né? Para que a gente faça toda hora. Deus é muito bom. Ele nos dá o espírito infinito, mas que em processo evolutivo pode destruir muitas coisas, como o átomo, né? Como uma bomba atômica. Ela precisa estar enclausurada, ela precisa estar diligenciada, para ela transformar em uma natureza abundante. Como a própria natureza é uma verdadeira ogiva, né? A força das águas, a força do vento, né? A gente tem aqui N motivos no nosso planeta para saber disso. As forças vulcânicas do fogo, né? Então, elas precisam estar todas equilibradas para não se autodestruir ou destruir o que está ao seu redor. É a mesma coisa, a gente precisa de um corpo perispiritual plástico, energético, né? Elastomérico, quântico, que é o perispírito, para dar um certo equilíbrio a essa faísca divina que somos todos nós, imortais. Aí, esse perispírito modelado num corpo, numa forma de corpo carnal, né? Com 7 registros de pressão que vão funcionar, que vão regular todos os complexos de visão, audição, pensamento, palavra, né? Respiração, sentimento, né? Aí depois o nosso processo evolutivo da digestão, como a gente coloca as coisas para dentro, como a gente digere nosso processo, né? Aí a gente tem um corpo carnal mais suscetível, de carne, mais perecível, mais frágil, né? Mais suscetível a quebrar, a vazar, a sangrar, a gerar dor. Essas dores despertam micropontos, que também são ligados aos microchakras, e vão fazendo a gente parar para refletir nossos atos, nossas consequências, nossas maneiras de agir, pensar, falar. E aí, depois a gente concentra isso em válvulas mais pesadas, mais registrais, que são circuitos setorizados, né? Que são os nossos chefes chakras, que estão ligados às 7 principais leis do universo, né?
como diz o Dr. Jai, né? E tantos outros pontos que o universo se comunica através dos 7. E aí, pessoal, nós temos várias consequências que o Dr. Bezerra nos fala aqui. O perispírito enfermo está digerindo um sistema nervoso que necessariamente se formou igualmente enfermo. Então, a gente modela o nosso perispírito conforme nosso pensamento, atos e palavras. No item 3, que na página 184, ele também fala que o perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passivo, não só de adoecer, né? Mas também refletir também os estados de consciência deploráveis ou sublimes, muito graves, gerando doenças mentais sem ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Vocês já pensaram, se você fechar a cara, né? Ficar emburrado, ao invés de você sorrir? Então, quando a gente fecha a cara, a gente passa um estado emocional, sentimental. Quando a gente sorri, a gente passa um estado sentimental melhor. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, que é o primeiro veículo natural do perispírito no estado de encarnação. É o mais sensível. Quando desequilibra o cérebro, você não tem mais a sua saúde mental, né? Então a gente tem que ter cuidado com o pensamento, porque devagarzinho a gente pode ir solapando, quebrando essas conexões, dando vazão a pulsações, né? Então, se você não cuida da saúde, da alimentação, da água que bebe, do corpo, você vai congestionando os seus órgãos. Devagarinho você vai debilitando sua movimentação. Daqui a pouco você está prostrado. Todos esses casos no sistema nervoso afetarão muitas vezes o cérebro, que é o primeiro a ser atingido, né? Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia, depressões têm origens espirituais. Viciando a mente com pensamentos inferiores, aí as pessoas que já tornaram, né? Já esgotaram a elasticidade do sistema nervoso, né? Aquela borracha que não volta mais para a posição de tanto você puxar. Ele é um sistema sensível, resistente, mas também solapa, né? E a pessoa está sujeita ao desequilíbrio total, né? E às vezes, como é triste, né? A cura nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral, mental, praticada no bem, na reeducação total que se impõe. Portanto, em tais casos, muito difíceis de serem removidos. Às vezes, se você não tiver uma força constante na vontade, né? E a tentativa de construir sua consciência devagarzinho, não se culpando, você às vezes tem uma encarnação bem difícil. Ele também fala aqui no item 6 que existem sanatórios para alienados e enfermos considerados incuráveis, né? E aí, mas aí uma coisa que ele fala muito, né? Que a gente pode trabalhar a questão da força elétrica, força magnética e fluido vital. Em verdade, aqueles supostos enfermos incuráveis podem se curar através desses 3 elementos: eletricidade, magnetismo e fluido vital. Essas mesmas propriedades, portanto, particularmente ligadas ao perispírito, também é força, né? Por isso que tem aqueles casos lá no início do século, né? Que nos manicômios surgiam aqueles choques, né? Às vezes dava um certo alívio para aquela criatura, os processos obsessivos, porque ela cortava a sintonia, e embora ainda engateando no processo de dor, né, sofrimento, a parte da psicologia profunda, a psiquiatria, né, a ligação da saúde mental com a espiritual, que ainda hoje muitos médicos não fazem essa correlação. As pessoas não percebem dessa interligação, dessa doença, né, que povoa a Terra. Aí o sofrimento é muito grande, né? O fluido vital excessivo para o grau aplicado ao magnetismo, a essência transcendente não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações exigindo para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva e que a função mediúnica excitará mais ainda. Então, assim, às vezes você tem uma
energia muito grande, né, na constituição do perispírito. Aí vem médico, não tem educação, aí eu digo que é muito aquele foguete do Elon Musk, né? Subiu, lá desceu, explodiu. É muita força sem controle. As glândulas cerebrais mal acionadas por aquela força trinitária não suportarão os choques daí derivados e o cérebro sofrerá comoções importantes. É um tipo de demência, pacífica ou violenta, desafiará a cura pelos processos medicinais. Pessoal, ele até compara se o próprio planeta está em processo de evolução entre os choques milenares, né? Como é que fica o homem na sua microevolução, onde as nossas células estão interligadas ao macro, né? Então, ele fala também aqui, no item 7, que nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos são oriundos da chamada expiação do resgate. A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena no planeta onde as forças heterogêneas se proliferam, né? Aí ele cita alguns casos que eu falei com Dora, eu acho interessante, né? Que quando você tem uma reencarnação onde você vai mexer com poder, com dinheiro, e você solapa, né, a vontade do próximo, você interrompe, você deixa de proporcionar uma vida boa para aquelas pessoas, você também está escravizando e você acaba sofrendo durante o sono, a reencarnação próxima, o que ele chama de hipnose maléfica. E aqueles espíritos que lhe perseguem e não aceitaram esse sofrimento, né, conseguem realmente obsediar violentamente, né, aquelas pessoas. E o tratamento ele se dá em 3 níveis, né? Moral, mental e fisiológico. Então, aquela saúde fisiológica, você fazer uma atividade física, se alimentar bem, ler coisas boas, tirar um pouco das coisas ruins e vai transformando o ruim em bom, né? E depois, moralmente, juntando essas duas e agindo em prol de servir. Aí a parte moral. Então, físico, depois mental, depois moral. E ele também orienta que a meditação, tantas coisas que já temos acesso hoje, né? Então, às vezes, você cometeu um ato, tomou aquela bebida indevida na hora de dormir, não se culpa. Vai ali, toma um copo d'água, faz uma prece na água frutificada para tirar o efeito do álcool, bota uma meditaçãozinha no ouvido, naquele fonezinho, e tenta dormir com a consciência de que se arrependeu, que quer melhorar. E às vezes você tem um bom dia, né? Agora, se não, se dormir com aquela consciência pesada, ter um sono ruim, vai para regiões ruins, vai se encontrar com aquelas pessoas que ainda estão ligadas a você naquele vício, e você não começa um dia bom. E aí vira um círculo vicioso, né? Boas qualidades de caráter, o estudo, a meditação, a prática no bem, o método, a organização dos trabalhos espíritas, a própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante, corrige os nossos vícios mentais e já é uma renovação, né, construída dos valores circunstanciados, né? Ele fala aqui também, no Dr. Bezerra, dos casos, né, de um jovem de 12 anos, filho único, que morava, né, no interior de Lavras. Ele tinha uma espécie de paralisia infantil que desde os 2 anos, onde ele não se mexia, né, onde ele torcia-se todo, joelhos, braços, né, não conseguia. E aí ele chegou ao centro pela família, pelo pai, e lá foi descoberto que ele tinha um espírito obsessor, que era de um antigo escravo. E esse cara, ele era um senhorio na vida passada. E o espírito que o achou utilizava ele em forma de cavalo, como ele se achava que foi tratado na vida passada. E até aquele freio na boca, aquela criança não conseguia falar, porque tinha, né, na sua materialização magnética, aquele cabresto, né? E aí, o enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetesse ao jugo do seu cavaleiro. E o cavaleiro era o espírito que foi
mal baratado, que foi sofrido, trazia a raiva de ter vivido uma vida de miséria, de escravizar, né, de ser escravizado, de ser maltratado. E aí ele, quando ele encontrou o espírito desse senhorzinho, que era esse menino de 12 anos, ele fez a mesma coisa. E aí, uma reunião, né, mediúnica, que às vezes pode durar muito tempo, e às vezes pode sensibilizar o coração daquele espírito, a própria família, né, e os próprios evangelizadores, né, devido 12 anos de sofrimento daquela criança, conseguiram sensibilizar o espírito, né, orientando, né, que ele perdoasse, né, e seguisse, né, a sua vida, né, e aí às vezes dá certo, às vezes o espírito se sensibiliza, às vezes ele segue e ele é encaminhado, né, para um processo de evolução, né? Então, tem muitos casos que a gente vê, né, tanto de doenças, né, mentais, que a gente jura que é uma doença fisiológica ou fisiopsíquica, e às vezes ela é uma doença muito grave espiritual, né? Então aqui ele orienta, né, a consulta necessária, o esclarecimento, e ele diz, né, faça um pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passe diário no próprio centro, com a corrente de 3 ou mais médios, e assista às reuniões que puder, né? E assim, juntamente com a questão da homeopatia, né, que vai na raiz das nossas entranhas cerebrais, que tem lá cromossomos, mitocôndrias, né, ribossomos, organelas que trazem essas informações do processo de vida e morte com o processo reencarnatório. Então, logo após a primeira sessão realizada, um paciente que só havia recebido passes aplicados conforme a indicação, apresentou um antigo escravo africano que falou que sofria de todo esse processo, né? Então, o pai daquele menino, né, conversando com a entidade, descobriu, né, conversando com o pai do jovem, soube que Nhonhô Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo. Então, olha só, o bisavô reencarnado, né, o pai falando do avô, que era o bisavô daquela criança. Aquela criança de 18 anos era quem? Nhonhô Teodoro, que fora o bisavô do próprio enfermo, que possuía alguns escravos, pequeno fazendeiro que foram da zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizaram a dedução do próprio jovem José Teodoro Vieira, mas não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Então, aquela criança que às vezes a família pensa que é uma criança nova, vindo com vida nova, sem laço nenhum com o passado da família, né? Era quem? Era o bisavô Nhonhô Teodoro, que escravizava aquele escravo que estava, né, sendo sofrido, e ele estava usando aquela criança, que é, entre aspas, né, aquela nova encarnação desse senhor, né? E aquela quarta geração da família, ela, né, estava aí se vingando de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos, né? E lembro ainda da última receita concedida o Dr. Bezerra de Menezes ao jovem obsediado. Belladonna e Chica, na quinta dinamização dos seus 6 livros antigos, reconstituinte, e muito usado na época, né? Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família e desejou realmente se aprofundar, falando normalmente o que estava acontecendo. Eu sabia falar sim, mas a voz não saía porque era uma espécie de objeto que apertava a minha língua e rasgava a minha garganta. Então, essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado pelas forças eletromagnéticas, né? Invisíveis. Então, assim, às vezes você não tem noção espiritual. Por isso que eu sempre, onde eu passo, independente da religião das pessoas, eu falo dos fenômenos espíritas, da espiritualidade, da vida após a morte, da continuação da vida, da lei de causa e efeito, dos chakras, da relação dos chakras com nossos órgãos, porque o pessoal evita muito sofrimento, né?
e evita muita loucura. Teve aqui também um caso de uma moça, esse foi um caso que realmente não teve solução, onde uma moça recém-casada, grávida, né? Estava todo mundo preocupado porque ela estava no processo ela estava amarrada invisivelmente, né? E ela não conseguia mais se mexer, falar, nada. Toda amarrada, boca, perna. Foi feito vários tratamentos e depois se viu os médicos da casa, onde ela tinha traído o marido, né? E foi pega em traição na última vida e o espírito jovem nunca perdoou. E ela agora casando, engravidando, ela foi submetida ao processo de resgate, né? E nesse processo de resgate, simplesmente o espírito não perdoava, né? E a própria consciência dela não se perdoava. Então, quando ela foi vivenciar um novo relacionamento na Terra, que ela engravidou, foi fechado o circuito de toda essa culpa que ela trazia em outras encarnações, e ela se deixou aprisionar pelo não perdão do companheiro. E aí os espíritos, as casas espíritas não tinham como se comunicar, porque ele era fechado, ela estava impossibilitada. Né? E eu me lembrei do Dr. Jaida, né? Que já desenvolve há mais de 20 anos, Dr. Jaida Rodrigues, os mecanismos de tratamento, de quebra, de corte de correntes, né? De processo metafísico, processo indutivo, plasmático, onde a gente vai doutrinando e fazendo esse espírito ver e acordar, e aí no tratamento dele já poderia ter outra resolutiva, né? Visto que esse aqui foi na época do Dr. Livone Pereira, né? Então, há muita coisa na dose de obsessão, ela já evoluiu muito o processo obsessivo dos grupos de mais de 20 anos, nas casas espíritas, onde você induz ao espírito obsessor contagem de 1 a 7, desobstrução de chakra, quebra de magnetismo chakral, onde ele vai vivenciando e vai se liberando a vítima. E vai se libertando para evoluir. Outro caso também que eu achei interessante foi também do interior, e diz que os espíritos aqui, a Ivone fala, né? Parece que os espíritos, eles gostam dessas coisas mais no interior. Uma espécie de brincadeira, né? E a brincadeira é que esse espírito tinha um amigo grande, aí ele morreu. O amigo nunca celebrou a missa, nunca fez nada, nunca fez oração, e o cara era médium, né? E ao mesmo tempo ele começou a fazer o cara, né, ficar doente, o cara passar vergonha, o cara ter epilepsia. E aí ele falou: não, não quero fazer nenhum mal com meu compadre, pois ele até gosta muito dele, é por isso que eu estou aqui. Mas há muito tempo que eu morri, ele nunca me deu oração, não me deu nenhuma missa, nenhum texto, tampouco esse caso me doeu. Então eu faço isso para que ele se lembre de mim, né? Então, às vezes, o cara, às vezes você tem um grande amigo e não um grande obsessor. Mas que você esqueceu aquela pessoa, você fez uma promessa e ele vem se alimentar dos seus pontos, né? Dos seus pontos onde você tem mediunidade e você acaba passando por um problema, né? Constrangedor, né? Aí ele fala aqui: encantada com o teor da comunicação, peguei ao comunicante, servindo no direito de observar, facultado pela doutrina. Como é que o senhor age para que ele fazia seu compadre subir a parede? Porque esse espírito pegava o compadre deles e o compadre deles subia nas paredes, fazia o maior chafundo, né? Aí ele disse que simplesmente, né? Olha, ele é leve, eu gosto de brincar. Tomo o braço dele e digo: vamos brincar um pouquinho, meu compadre. E ele vai comigo. Então, a gente vê, às vezes, a força mental, né? A gente vê, às vezes, desses processos de mágica, né? Só que, às vezes, se usa também um lado negativo das coisas, né? Quando você vai falar de plano material espiritual quintessenciado, a energia é outra, o peso, né, relativo é outro, a densidade é outra, tudo é diferente. O simples aqui é que bastava o amigo celebrar a missa, fazer uma oração, ele conseguiu, né, libertar esse amigo que seguiu o processo evolutivo, né? E ele usava o fenômeno da levitação, que a gente também não estuda, não sabe e se impressiona.
né? Então, pessoal, aqui também ele fala já no final, do meio para o final, que é um capítulo um pouquinho comprido, né? Ele fala que tem as obsessões violentas, aquelas que não são resolvidas no processo de uma vida só, né? E eu fiquei muito assim, me despertou muito para a questão da demência, né? E eu tenho familiares que têm esse processo, e me despertou muito para a intuição de Eurípides Barçanufo. E nós estamos aqui no finalzinho da nossa última aula. Ele fala do caso do padre Jota, que era um jovem de 32 anos, culto, professor de latim e português, orador, eloquentíssimo, arrebatava fiéis pelos seus belos sermões filosóficos, religiosos, muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Porém, na pequena cidade do Rio de Janeiro, depois de uma celebração da missa, ele abandonou subitamente o altar, 32 anos, e foi ao quintal da igreja, pegou enxada e começou a cavar. E procurava ouro, 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 tesouro, tesouro, e esse processo dele virou um root, um ciclo sem fim, e ele não conseguia mais parar de cavar e procurar ouro, procurar tesouro. Foi colocado no hospital de manicômio, rasgava os dedos, sangrava, e aí numa reunião mediúnica, né, os perseguidores espíritas dos grupos se dedicavam ao caso, apenas diziam que ele, né, estava dando para ele aquilo que ele sempre pediu e fez essas pessoas sofrerem. Ele solapou, né? Ele solapou simplesmente a vida de muita gente, botando as pessoas para cavar e procurar ouro e riqueza para ele numa vida antecessória. E ninguém conseguiu convencer esses espíritos. Até quando o padre o padre desencarnou, não teve ninguém que conseguisse resolver espírito, psicólogo, remedicação. E aí ele só deu uma comunicação, né? Vocês são os nécios e eu os desprezo. Vocês não compreendem que o seu padre Jota é o mais feliz dos mortais? Ele possui agora o que sempre ambicionou, desde os tempos passados. Faça-o crer que vive nas cavernas de ouro, desde os tempos passados, e faça também que ele vai achar diamantes, esmeraldas e rubis, tudo que ele pertence como ele fora um rajado às 1001 noites. Obriga a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora ele não nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, e sempre ouro, agora ele é meu. Pertence-me como o passado, eu lhe pertenci. Comprei com a minha vida e foi desespedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele e dele farei o que eu entender. Venham vocês, estes meus braços de mão decepadas, e aí os médios todos que viam, né, as comunicações distintas, era aquele espírito que tinha as duas mãozinhas cortadas, né? Não odiarei como carrasco, mas que descer por minhas mãos, porque eu era escravo e tive que obedecer com ele todas as rotinas da família. Mas o que tocava esse espírito era porque ele era um escravo de confiança. E um belo dia desapareceu uma quantia substancial na casa, e esse padre da reencarnação de hoje, que era o senhorzinho de ontem, disse que a culpa era dele e mandou cortar as duas mãos. E ele, de vergonha e de tristeza por ser um escravo submisso, obediente, ele se jogou do açude e morreu. E aí, a partir daí, ele começou a perseguir. Então, pessoal, a vergonha, a falso testemunho que leva as pessoas, às vezes, a se matarem, a se decepcionarem, a tristeza dos corações, isso é muito grave. E aí, meu amigo, isso é só o tempo, é só o processo reencarnatório, né? Então, é esse senhorzinho esse escravo nascendo de novo, certo? E tendo que espiar o processo obsessivo e agora se apaixonar por alguém ligado a eles, e esse senhor, que ele endoidou, vai nascer como um filho amado, talvez, ele vai ter que amar aquela criança um pouco desequilibrada, e aí o processo de amor dos dois voltam a se reencontrar no processo divino, pela lei de causa e efeito, e pela solidariedade da evolução do sentimento humano. Então, não adianta, se a gente não amar,
não se perdoar, né, a gente vai entrar no processo de culpa, de depressão, de doenças psicoemocionais e vamos acabar solapando com doenças totalmente desnecessárias. Então a gente precisa aqui, como o doutor Bezerra diz, né, ter ascendência mediúnica, educar a nossa mediunidade, conhecimento profundo e dedicado e simples, né? Absoluta coragem, fé e confiança para enfrentar o obsessor, que foi alguém ligado a gente. Ter humildade perante as próprias leis divinas, agremiar o trabalho solidário, né? Ser amoroso, né? Isso também será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos vigiem e orem cada passo. Aprender a gente orar todos os dias, pedir um bom dia, uma boa noite, um bom trabalho, uma boa família, uma boa saúde mental, força, fé e coragem na vontade de mudar cada pedacinho da gente. A seara divina é extensa e fecunda. Em qualquer situação, poderemos servir o bem e a verdade, se houver realmente desejo de servir. Né? E ele fala aqui de Paulo de Tarso, né? Dos maiores médios do cristianismo, que produziu antes de se tornar o esteio do cristianismo, recolheu-se no seu deserto, a fim de fazer a sua iniciação no espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médios do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes de transformação, fé, amor, muito no nosso Cristo Jesus e nosso querido Deus. Um cheiro no coração e obrigado pela oportunidade, Dora, de ter convivido com vocês tão pouquinho, mas que fez tão grande diferença em nossas vidas. Um cheiro, uma excelente semana, um excelente Natal, um excelente Ano Novo para cada um de nós, que a gente consiga renovar as nossas energias dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Um grande cheiro. Que maravilha, né? Quantas informações essa obra não traz. Eu tenho certeza que o Jorge teve dificuldade de selecionar, inclusive, o que trazer para esse momento, mas isso é muito bom. Importante, muito importante, é a gente estar revendo essas obras que são obras antigas, não são obras novas. Essas obras foram lançadas há muitos anos, estão aí no mercado, trazendo muitos conceitos, muitas informações que podem nos orientar, principalmente no campo da mediunidade, como nós vimos ao longo dessa obra, e quem conhece, Ivone foi uma médium muito séria. O trabalho dela é belíssimo também no campo da mediunidade. Ela escreveu muitos também sobre mediunidade, tem outras obras aí, além de Memórias do Suicídio e Recordações da Mediunidade. Tem também outras obras de estudo da mediunidade. Devação do Invisível é uma maravilhosa que tem também, né? Fora os romances. Mas, assim, a gente quer agradecer aqui ao Jorge André pela contribuição. Jorge André é um colaborador do nosso canal, sempre nos auxilia. E nesse trabalho, juntamente com o Fabiano, a participação deles foram, assim, muito boas. A gente agradece o Jorge, espera contar em outro momento, com a participação, com a colaboração. E agradecemos a todos vocês por terem persistido, continuado no estudo conosco. Então, muita paz a todos e até a próxima segunda-feira, quando estaremos finalizando o nosso estudo. Aguardamos vocês.